esse que o Grupo Z tem promovido, né? E isso através da Lei Aldir Blanc pela Secult, pela Secretaria de Estado da Cultura. Então, hoje a gente tem aqui a Carla Vandenberg e a Ivna Messina, do Grupo Z, e o Gil Mendes, nosso convidado. Obrigado, Gil, por estar com a gente. Bom, a gente tem o seguinte esquema de funcionamento, né? Cada uma das três pessoas, né, que são oradoras, tem 15 minutos de fala. Ao longo desse tempo, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração e tal, pode ou mandar essa pergunta, consideração escrita no chat, e eu passo, né, depois para eles, ou pode se inscrever para falar, caso queira você mesmo, né, com a câmera e o microfone, fazer a sua colocação. Aí é só avisar aqui no chat. Então, depois das falas dos três, a gente abre para essas participações, né? Então, acho que podemos começar, né? Vamos começar pelo nosso convidado, que é o Gil. Aí, Gil, você tem então 15 minutos. Quando tiver faltando 1 minuto para terminar o seu tempo, eu dou um toque aqui no chat, tá bom? Ok, Dinho. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo o convite, né? Dizer que eu estou feliz de estar aqui participando e agradecer muito o Grupo Z, né? Por ter me convidado. E eu começo minha fala assim, eu vou falar de um lugar que é esse lugar da pessoa que trabalha com dança, que sempre teve um diálogo, né, e uma proximidade também com o teatro, assim, não é um envolvimento tão profundo, mas sempre foi algo do meu interesse. E eu sempre falo assim, tem uma coisa bem bacana, interessante, é que o primeiro trabalho que eu fiz, né, como profissional da dança, foi um trabalho com um grupo de teatro. Então, assim, como coreógrafo, né, eu digo atuando como coreógrafo, que foi um convite ainda em Salvador, quando eu estava na minha formação, para coreografar para um grupo de teatro. E essa proximidade, né, e esse diálogo, ele aconteceu sempre, né? Sempre tive esses trabalhos com os grupos de teatro e de dança. Até porque, assim, dentro dessa formação que eu tive, né, as escolas de teatro e de dança lá na UFBA tinham uma relação muito estreita, né? A gente tinha proximidades de poder fazer disciplinas, né? Uma escola poder pegar disciplinas dessa outra escola e essa outra escola. Então, a gente tinha uma troca muito grande. Essa própria questão da formação, né? Quando a gente ia para as disciplinas criativas, a disciplina de improvisação, na verdade, a gente tinha um diálogo muito forte com o teatro, né? Quer dizer, as improvisações eram improvisações que o teatro também fazia. Então, essa interlocução sempre estava ali presente. Mas, falando assim, né, entrando mais especificamente no tema, né, que é falar dessa questão, né, dessa intersecção de dança e teatro, né? A gente está falando de duas linguagens bem antigas e, né, que vão sofrendo assim, né, mutações a partir do tempo, mas que sempre, né, em muitos momentos, talvez nesse momento inicial, estiveram juntas. A dança e o teatro ali, né, juntas, né, constituem uma arte que às vezes não distinguia muito bem, né, o que era onde começa o teatro, onde termina a dança,
onde termina a dança e começa o teatro. E aí, o próprio tempo também faz com que esses gêneros, né, essas artes, eles vão tomando, né, uma autonomia, né, enquanto teatro em específico, enquanto dança em específico. E aí, assim, né, a gente percebe que existem características comuns, existem elementos que são comuns nessa linguagem. O primeiro é o corpo, né, porque teatro e dança trabalham com o quê? Com o corpo. Trabalham com o quê? Trabalham com esse entendimento, com esse domínio do espaço. Trabalham com esse entendimento, esse domínio do ritmo, com dinâmicas, com fluências. E então esses elementos são presentes. Aí o que a gente vai encontrar, né? Talvez assim, que talvez diferencia o treinamento da dança, ele um pouco que desprivilegiou a fala, né? E então, gente, vocês estão me vendo? Desculpe. Desculpe. Aconteceu uma ligação no meio aqui, gente. A gente está te vendo, sim. Estão me ouvindo bem? Tranquilo, Gil. Ok, desculpe, voltei. E então, deixa eu retomar um pouquinho. Treinamento da dança. O treinamento da dança né, é um treinamento mudo, né? A voz na dança foi esse elemento que foi deixado um pouco de lado. A ênfase, né, no domínio de práticas corporais, a ênfase em treinar habilidades, né, que são habilidades motoras, né? Então, isso talvez é uma característica muito forte da dança. E o teatro, né, já talvez incorpore tudo, né? Corpo, fala e tudo mais. Apesar de que, assim, né, em alguns momentos, a gente vai ver um teatro também que é feito onde o texto, onde a voz, ele surge como um elemento que, às vezes, desprivilegia um pouco o corpo, né? Mas a gente sabe que, né, teatro não é muito, né, o lugar onde eu falo, mas, né, quando a gente pensa, né, em algumas pessoas de teatro, né, Grotowski, se a gente vai pensar Eugênio Barba, então a gente tem esse lugar do corpo, né, da valorização do gesto, o Stanislavski também mesmo, né, quer dizer, que vai falar dessa importância do gesto. E aí eu quero fazer, né, um salto para eu falar dessa questão da dança e dizer assim, né, pensar nesse termo, né, teatro-dança, dança-teatro, e aí pensar bem nessa questão, né, dança-teatro, né, quando que isso, né, conceitualmente, ela começa a ser discutida, né, e pensado nessa história, né. Aí talvez a gente possa ir lá em Laban, quando ele começa seu estudo a respeito de corpo, né, a respeito de movimento, e então ele é uma dessas pessoas que vai trazer, né, esse termo, essa discussão, né, falando em dança-teatro. Ele tinha ali pessoas, né, que eram alunos e que eram parceiros aí nessa pesquisa, como o Curtiose, como a Mary Wigman, né, que foram pessoas que são pessoas que vêm a reforçar, né, essa questão da dança-teatro. Acho que a gente tem trabalhos bem significativos da Mary Wigman, né, como A Bruxa, que é um trabalho que você, né, que foge, né, até então,
de tudo, né, o que se fazia, né, pensando em dança, né, assim, pensando naquelas habilidades de virtuoses, né? Então você tem um outro enfoque. Da mesma forma, o Curtiós, né, que talvez seja mais enfático ainda nessa questão de pensar e trabalhar a dança-teatro, né? Principalmente quando ele cria a Mesa Verde, né, onde você vê personagens dentro desse trabalho, desse espetáculo, que tem, né, uma dramaticidade, que traz uma teatralidade ali muito forte. E aí a gente vai caminhando, né, também para uma dessas discípulas dessa escola, né, que é uma escola alemã de dança, que está ligado ao expressionismo, que está ligado a essa questão de pensar o movimento, né, que Laban, nos seus estudos, ele vai partir, né, desse estudo daquilo que ele chama de corêutica, né, de pensar o movimento enquanto arquitetura, né, enquanto esse desenho no espaço, como também da eukinética, né, que é pensar que movimento é qualidade, né, que existem qualidades nesse movimento. E aí a gente tem também uma pessoa, uma coreógrafa, uma criadora chamada Pina Bausch, e Pina Bausch, ela vai, então, fixar, né, realmente, né, esse termo, né, esse conceito, que é a dança-teatro, acho que de uma maneira muito definitiva, né, para a gente, assim. E eu acho que, como todos, assim, né, a gente tem muitos rebeldes aí, né, nas artes e na dança, a gente tem esses rebeldes que dão as guinadas, né, e Pina Bausch é uma dessas, né? Sim, essas guinadas não são fáceis, né? Porque como que você muda? As pessoas são muito acostumadas a, a repetir, né? O modo de ver as coisas. Elas têm resistência a mudar, né? Às vezes esse olhar. E com ela não foi diferente, né? Ela teve resistências, mas ela tinha a certeza do que ela queria. E aí ela, né? E graças, né, a todos os deuses do teatro e da dança, então a gente tem isso aí solidificado e essa linguagem que a gente, né, pode trabalhar, pode tá amalgamando, intercruzando e tá aí. Muita gente, então assim, né, eu acho que tem uma questão que muitas vezes a gente se pergunta, né, se da mesma forma que você tem a dança teatro, você tem o teatro físico, né? E aí assim, o que é isso, né? A dança teatro é o quê? É o teatro que o bailarino faz, o teatro físico é a dança que o ator faz. Que limites são esses aí, né? O que distingue isso daquilo? Existe essa distinção, assim, né? Muitas vezes eu não consigo ver muito isso. E eu fico pensando assim, né? Que treinamento é esse? Né? Eu acho que o treinamento do ator ou do bailarino são treinamentos que são muito próximos. E quando a gente pensa, né, na contemporaneidade, né, o que é essa formação, o que é esse treinamento, eu acho que a gente tem que pensar, né, que esse artista, que é o artista contemporâneo, ele tem que ser um artista de múltiplas linguagens, né? É o meu corpo, mas o meu corpo ele é mais do que biomecânica, ele é mais do que simplesmente. Existe um sujeito, né? Existe a subjetividade. Para além do movimento pura e simplesmente, existe um porquê, né? A Pina Bausch falava, o que te move, né? Klaus Viana, né? Que eu acho que é uma figura importantíssima da dança, né? E desse pensamento, né? Da dança, assim, ele fala, né? É preciso preencher o movimento, não é o mover por mover, né? Mas por que você se move também?
Então, são questões que eu acho que o artista contemporâneo ele discute, ele tem que discutir, né? E é bacana quando a gente se aplica, quando a gente vivencia, né? Essas múltiplas possibilidades de ser sujeito, de ser corpo, se constituir, né? Enquanto artista, nessa multiplicidade de possibilidades de fazer, como amplia, né? Essa nossa comunicação, né, com o nosso público, como isso se torna bem, muito amplo. E é bacana assim, aí citando, né, eu acho que existem, falando um pouco do meu trabalho, né, em muitos momentos assim, eu tive presente com pessoas do teatro, né, muito fazendo trabalho corporal, coreografando, mas também assim, dentro dos trabalhos, muitas vezes a gente, né, vai para esse lugar, né? A gente tem uma experiência de um trabalho que chama Oco, isso na Emparecia de Dança, que talvez esteja muito próximo daquilo que, né, eu se discute como teatro imersivo, né? Lógico que nosso lugar parte da dança, mas, né, que é uma proposta onde o público, né, em muitas situações ele está dentro da cena, ele interage com a cena, onde a fala também está presente, onde ambientes são explorados, né? Então, assim, são flertes, são namoros que a gente faz também, né? Que a gente gosta de fazer, até porque a gente pensa que as possibilidades, né? De fazer arte, de fazer dança, de fazer teatro, né? São infinitas, né? A gente tem tantas possibilidades de combinações e lógico que eu acho que cada artista, né, intencionalmente tem suas escolhas, porque isso acontece, a gente vai ver ao longo da história, né? Da mesma forma que você tem lá o Abba falando da dança-teatro, Curtiosa, aí você tem em algum momento, assim, pessoas como Merce Cunningham que fala, eu gosto do movimento, o movimento me basta, né? Então, assim, né, a gente tem artistas, né, da dança ou do teatro fazem suas escolhas, e que bom que a gente tem, né, essa diversidade de possibilidades de fazer, mas um fazer, assim, né, esse de se pensar, né, da dança, de uma dança que coloca esse corpo numa totalidade, que pensa que esse treinamento não é um treinamento, né, simplesmente biomecânico, que não é um treinamento de virtuosismos, mas que é de subjetividades, que é de vivências, e de experiências que tem muito a ver também com a vida, né, cotidiana, que tem muito a ver com treinamentos, né, que vão além de técnicas específicas disso ou daquilo. Eu não sei quanto tempo falei, mas eu acho que o que eu tinha de falar é isso. Você falou durante 15 minutos cravados, Gil. Absolutamente preciso. Obrigado, Gil. Bom, gente, agradecendo o Gil, a gente passa agora para a Ivna. Lembrando, quem tiver alguma pergunta, alguma consideração e etc., pode ou mandar isso pelo chat ou só ir se inscrevendo pelo chat, que na hora da gente abrir para todo mundo, eu vou chamando vocês, ok? Com você, Ivna. Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Que responsabilidade falar depois de Gil e antes de Carla. Meu Deus! É um prazer estar aqui com esses dois que eu considero, assim, grandes mestres, grandes figuras aqui da nossa dança, do Estado do Espírito Santo. Uma honra estar aqui falando. Carlinha, minha mestra maravilhosa, uma das minhas grandes referências.
Eu fico até emocionada. E, bom, vamos lá. Eu acho que o que eu tenho para dizer vai muito de encontro assim, com o que o Gil traz, porque a minha formação ela começa com a dança, né? Quando eu era criança, estudei balé, todo aquele percurso, né, de academia de dança, e, e quando eu entro no Grupo Z, em 2007, é quando eu começo a ter as minhas primeiras experiências profundas, assim, com teatro, realmente, né? Fora do colégio, assim, por assim dizer. E, e aí, para mim, foi um encontro, assim, porque isso que o Gil fala, né? Existe 1 milhão de possibilidades de entender e de fazer a dança, né? A dança da pessoa que se interessa pelo movimento, pela mecânica, pela virtuose, mas uma coisa que sempre me pegou muito mais nesse sentido de dança, de estudar, né, e de dançar, tinha muito a ver com essa questão da expressividade. Isso foi uma coisa que sempre me pegou enquanto bailarina. E quando eu encontro a dança flamenca, ela me pega por isso também, porque é uma dança que tem uma teatralidade muito grande, né? Então, dentro dos estilos que a gente dança, existem variações de possibilidades emocionais e de interpretação que podem existir de acordo com aquela gama de estilos musicais, né? Então, isso eu acho que para mim, foi um encontro, assim, de começar a ver uma possibilidade do movimento encarnado dessa busca do sentido, né? Dessa construção de sentido. E muito mais forte essa questão da dramaturgia, né? Porque muitas vezes a gente, no universo do balé clássico, né, a gente tem uma história, uma narrativa que conduz ali os personagens definidos, né, pelo figurino, e um gestual às vezes muito estereotipado, né, de determinadas coisas, assim, para poder dizer que é aquele contexto, que é aquele personagem. E tudo muito grande, né, também. E aí eu começo a entender e a estudar mais isso enquanto bailarina, essa potencialidade de ter uma gama de possibilidades dentro de um mesmo gesto, dentro de um mesmo movimento, dentro de uma mesma ideia. E o quanto essa gama de possibilidades, né, de intenções, conduz determinada coreografia, determinado trabalho para diferentes caminhos, de acordo com o que a gente está interessado em falar e em buscar, né? E aí também começa a compreender essa questão da voz ser corpo, porque até então, para mim, com o olhar de lugar comum, assim, com relação ao teatro, a voz era uma coisa quase desacoplada, né, do corpo. Então, do mesmo jeito que a gente pensa essas intenções gestuais e essas intenções de movimento, a voz vai acontecer a mesma coisa com ela. E como cada musculatura que eu ativo, ou que eu relaxo, ou posição corporal que eu modifico, como isso vai modificar a minha voz, o meu olhar, a minha respiração. Então, para mim, esse encontro assim, com o teatro, né, que se deu pelo Grupo Z, ele traz para mim uma profundidade na minha atuação enquanto bailarina. Então, eu percebo como que o meu corpo se instrumentaliza, né? Eu amplio o repertório e isso me dá a condição de criar novos universos ali, ou novas possibilidades com o meu corpo, né? E aí, dentro desse sentido, assim, para mim começa a ficar muito mais forte isso do que um certo virtuosismo técnico,
isso começa, para mim, começa a pesar mais, assim. Eu acho que a técnica passa a estar a serviço de, né, junto, e não sobressaindo quase como algo desportivo, assim, né? Então, essas coisas começam a tomar muita importância para mim, assim, e ganhar muito sentido mesmo. Aí o Gil falou isso sobre a voz, né? E aí eu me trouxe uma memória, assim, de que a primeira vez que eu, na dança, fui vocalizar alguma coisa foi com o flamenco, né? Porque a gente tem os raleios, né? Esses gritos de incentivo, assim, que a gente dá para quem está tocando com você, para quem está dançando com você e tudo mais. E o quanto que isso me trouxe essa memória, assim, dessa voz que vem para a cena. E, enfim, e aí quando a gente comecei a trabalhar com o Grupo Z, a gente montou 4 intérpretes, né, para 5 peças. E meu entendimento de dança, né, se aprofundou, essa minha instrumentalização começou a se aprofundar. E o meu entendimento coreográfico também, de coreografia, e entender mais a coreografia como uma combinação também nessa criação de sentido. Então, tudo para mim vai indo para esse caminho da criação de sentido, assim. A coreografia não é mais um lugar de evolução de passos, simplesmente, mas ela é um lugar de recombinação, e essas recombinações colaboram também nessa construção de sentido e nessa dramaturgia, né? Que mais que eu tenho para falar? E aí nesse meu caminhar, eu fui estudar na Angel Viana, né? Eles têm uma especialização que se chama Preparação Corporal para as Artes Cênicas, que até a Robertinha, que falou semana passada, fez, o Eldo, e o Nicolas também, que vai falar amanhã, fez também essa especialização. E lá a gente passou por diversos treinamentos corporais, assim, né, relacionados tanto à dança quanto ao teatro, e mais técnicas teatrais do que corporais, do que de dança em si. Foi muito mais profundo o encontro com matérias que estavam dialogando com o teatro, né? E aí iam surgindo novas camadas para mim, e camadas que se sintonizavam com essas vivências dentro do Grupo Z, e outras possibilidades também, né, de construção e de desenvolvimento e de apuração dessas ferramentas expressivas, assim. E aí tem esse termo, né, que eu acho que é do Arthur, se alguém souber, me fala se eu estiver falando certo ou errado, dele falar do ator como um atleta das emoções, né? Então, que ele conhece essas emoções, ele trabalha a emoção como se fosse um músculo. E aí ele consegue utilizar isso como uma ferramenta também expressiva, né? Então, a nossa musculatura, a nossa respiração, o nosso olhar, o nosso gesto está todo a serviço dessa criação de sentido. E aí, em 2016, fiz a montagem de Bom Sujeito com a direção do Dinho, e eu já tinha tido uma experiência anterior com direção, que foi o Com, da Amanda Lusa, e que eu já caminhava um pouco nesse sentido de pôr em prática, né, essa parte um pouco mais da direção, pensando, e da coreografia pensando nisso, né, eu estando nesse lugar assim de fora, e de observar que os elementos que estão ali à disposição para fazer essa construção. E para mim esse trabalho foi muito esse exercício assim, e eu trabalhei com mais outras 2 dançarinas que eram especificamente da dança, assim, elas não tinham essa experiência com teatro, mas o quanto eu também colocava essas vivências de teatro
para conseguir fazer uma criação que não ficasse só na reprodução coreográfica, flamenca, enfim. E aí, em 2015, quando a gente foi fazer Bom Sujeito, antes ainda, quando eu falei da ideia do projeto com o Dinho, ele começou a me estimular a pensar essas imagens, assim. E nisso, ele estava, eu, sem saber, estava sendo estimulada a criar uma dramaturgia, né? Sem ter essa consciência, assim, de que era isso. E aí, essa criação de imagens também, para mim, é quase como um caminho de amadurecimento, assim, desse entendimento dessas interseções, né, da dança do teatro, assim, que é eu estar ali como um corpo, primeiro, que vivencia e é direcionada a isso, e depois eu estar num outro lugar que é o da pré-produção ali, e de imaginar, projetar cenários, né, cenários no sentido amplo, assim, e pensar criações, né, e aí, nesse trabalho, a gente lança muito mão dessas duas coisas, assim, da dança e do teatro, e para mim foi quase impossível pensar nesse trabalho com coreografias fechadas, porque para mim ele era mais um trabalho de criação de sentido. Então a gente tinha ali momentos com ações pré-estabelecidas, né? Como se diz, direcionamentos pré-estabelecidos do que eu deveria fazer, o ambiente, a atmosfera em qual a personagem estava, mas o gestual, a mecânica dos passos, eu não consegui, no processo de coreografar, eu não consegui fechar uma coreografia. E depois eu entendi que isso era bom para aquele trabalho e que fazia sentido naquela construção, né? Então, para mim era esse corpo com essa experiência, com essa bagagem, e que se colocava ali a serviço de uma história que acontece, né, durante toda a trajetória do espetáculo. E eu acho que isso faz muito sentido para mim nessa interseção entre a dança e o teatro, né? Porque a gente está falando de um improviso conduzido por uma narrativa, né? Uma história que acontece, e momentos que se permeiam, que é de uma execução mecânica de células coreográficas, mesmo que elas sejam improvisadas, de sequências coreográficas, e com momentos que talvez seriam mais teatrais, entre muitas aspas, assim, né? Que seria muito mais de interpretação, de criação de sentido nesse corpo expressivo, né? Que não é de passos pré-estabelecidos, e técnicas e mecânicas, enfim. E aí, posteriormente, eu faço a montagem de pedra com a direção de Carla, a coreografia dela. E aí, nesse sentido, nesse trabalho, a Carla esteve mais forte nessa questão coreográfica do que eu estava em Bom Sujeito. E na dramatúrgica também. Então, muito mais do trabalho ficou na mão dela, assim, nesse sentido. E a gente criou um outro tipo de construção que tinha a ver com o universo geológico, e dessa geologia a gente tirava questões corporais que poderiam estar afinadas ali e trazer alguns debates com relação a uma possível existência feminina no mundo, assim, né, na sociedade. E, enfim, foi um outro processo, um outro trabalho, mas que para mim também muito permeado por todas essas questões dessas interseções entre a dança e o teatro, e eu acho que também são trabalhos que só foram possíveis por isso, que se eu não tivesse essa vivência no teatro, eles seriam outra coisa e talvez eles nem existissem, né? É isso que eu tenho para dizer, depois a gente conversa mais. Obrigada, gente. Obrigado, Ivna. Vou lembrar mais uma vez, quem tiver alguma consideração, pergunta, etc., para fazer, pode
se inscrever no chat ou mandar essa própria pergunta ou consideração que eu passo para eles depois, ok? Então, agora a gente passa para a Carla. Carla, é você. E boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui nessa mesa com dois grandes queridos, Gil queridíssimo, Ivna queridíssimo, orgulho, grande orgulho, grande orgulho. Bom, escutando os dois, eu vou até mudar o que eu tinha pensado em colocar aqui. Então, vamos ver para onde a gente caminha. Eu acho que eu começo dizendo que os limites entre essas duas linguagens, dança e teatro, para mim, cada vez foram se diluindo mais no meu processo como artista, né? Então, eu sou uma pessoa que começa com a minha história artística, com a dança também, assim como Gil e Ivna, né? Comecei a dançar muito novinha, e aí eu já percebo desde o início que tem muita paixão nisso aí. Eu lembro, assim, da primeira vez, era um clube sabe o Yacht Club, na Praia do Canto? Tinha um lugarzinho lá dentro, e tinha uma vidraça, e tinha uma professora que estava dando aula lá. Uma aula de... Eu lembro a primeira vez, eu enfiei meu nariz lá e não conseguia tirar, e falei, mãe, eu quero fazer isso. Então, já tem uma história, assim. Depois eu me lembro, assim, do meu colanzinho, da primeira aula. Eu me lembro da sensação corporal de eu descendo as escadas do prédio para a minha primeira aula de dança. Então, eu comecei com dança na década de 70, né? Então, comecei lá por 76, mais ou menos, e passei por algumas academias de dança, algumas escolas de dança, e fui encontrar o teatro quando surgiu uma limitação corporal minha. O médico falou que eu não ia poder mais dançar, então eu queria continuar no palco, e foi quando eu encontrei o Dinho também e comecei a fazer teatro. Foi o meu encontro com o teatro que me fez repensar a dança, me fez repensar o corpo, me fez olhar para o meu corpo de forma muito diferente do que até então a dança tinha me proporcionado. Eu acho que isso faz parte de uma história pessoal também, talvez de identificações, né? Mas há algumas coisas aí a se pensar a partir disso, para mim. O que eu começo aí eu estava lembrando aqui que na década de 80, mais ou menos, eu fiz, quer dizer, eu nem tinha encontrado o teatro ainda, eu fiz uma oficina, se não me engano, com Klaus Viana. Ele estava vivo, não estava, gente? Estava. Eu fiz uma oficina com Klaus Viana na UFES, e eu me lembro demais, eu sou uma pessoa muito sem memória, mas eu me lembro muito da minha sensação fazendo aquela aula, porque eu tinha que fechar os olhos, porque eu tinha que imaginar alguma coisa e outra coisa, porque eu tinha que... E aquilo ficou muito marcado para mim, muito marcado. Muito depois disso, quando eu comecei a trabalhar com preparação corporal e com teatro, que eu fui encontrar, inclusive, no Klaus Viana, muitas coisas com as quais eu me identificava e continuo me identificando, e por isso eu me lembrei que aquilo me tocava forte. Mas o meu encontro lá com o teatro, e essa diluição de fronteiras entre dança e teatro, me faz colocar o seguinte: o corpo
é a peça central dessas linguagens. É o corpo na sua relação com a gravidade, é o corpo com a sua capacidade de presença, de vida, é o corpo com a utilização na utilização do espaço e do tempo, né? E a partir daí vem as qualidades de movimento e parará, parará. Então, o teatro me trouxe uma coisa forte, que é o trabalho de consciência corporal também. Que, veja bem, por que a dança não me proporcionou isso antes? Então, eu comecei muito a repensar a dança por conta desse encontro e começando a trabalhar com os atores, porque assim, quando eu encontrei teatro, eu de cara comecei a pensar no trabalho corporal dos atores, né? E uma coisa que eu coloco aqui também, que independente da linguagem artística ser nomeada de dança ou teatro, o que importa é o que a gente vai dizer, é a obra artística. A gente não pode esquecer nunca que nós estamos falando de arte. É claro que, como as coisas se contaminam, quando a gente fala da obra artística em dança ou teatro, a gente muitas vezes pensa no treinamento para chegar àquilo. Porque o treinamento, muitas vezes, leva à obra, dá cara à obra. Ou se a obra já tem uma determinada proposta estética, artística e tal, o treinamento vai tentar também fazer com que aqueles corpos que vão servir à obra levem esses traços centrais que a gente quer na obra artística, né? Então, peraí. Então, quando eu começo lá a fazer o trabalho com o teatro, eu passei assim por um tempo até de negação, sabe, do balé clássico, porque o balé clássico tinha uma coisa que era uma tentativa e tem, né? Eu hoje já penso talvez diferente do que eu pensei nesse momento de negação, né? Eu acho que é possível a gente trabalhar com o clássico de determinada maneira, que seja mais generosa, que seja que abrace corpos diferentes, que eu acho que todos podem poder dançar a técnica clássica, né? Mas eu passei por um momento falando, não, eu não quero isso, eu não quero uma dança ou uma expressão artística que tenha a proposta de uniformização dos corpos, né? E trabalhando com a preparação em teatro, eu tinha um espaço grande de valorização da diferenciação dos corpos, né? Só que a gente sabe, assim, que há trabalhos em dança que também tem essa proposta, sabe? Então, não necessariamente a gente precisa a gente vai dizer que o teatro traz essa possibilidade, a dança também traz essa possibilidade. Então, assim, de que dança e de que teatro, se a gente for separá-los, nós estamos falando, né? Então, a gente pode ter um teatro que tem o texto como centro, mas a gente pode ter uma expressão teatral que tem o corpo como centro e que não se fale, que não usa a voz ou usa a voz de maneira diferenciada, que não é um texto, né? A gente pode ter um trabalho
em dança que mescle uma série de outras linguagens artísticas, que trabalha com texto, que trabalha com voz, que trabalha... Quer dizer, de que dança, de que teatro nós estamos falando? E as coisas, com o tempo, para mim, foram se misturando, se diluindo. Tanto que eu tenho, inclusive, dificuldade, em determinados momentos, de chamar alguém de bailarino ou de ator. Eles são intérpretes. O corpo está no centro, a serviço de uma construção artística, de uma expressão individual e coletiva que quer dizer algo a alguém, que é o público, né? Então, eu acho que a gente pode... Eu acho que tem algumas questões aí... deixa eu falar um pouquinho mais desse processo, assim. No Grupo Z, o Grupo Z foi o meu grande, e ainda é o meu grande local de pesquisa, de desenvolvimento, de laboratório e etc. É ali que a minha grande escola foi o Grupo Z, e o meu contato também com outros tipos de alunos, inclusive os não atores e os não bailarinos, os não intérpretes, né? Os seres comuns, como nós, né? Mas que não tem isso como no corpo já colocado, né? Um treinamento já colocado. Trabalhando, desde o princípio, havia uma proposta no grupo de preparar o corpo para a obra artística. Com o tempo, e eu com a minha bagagem de dança, eu tentava trazer possibilidades, mas mesclando muitas coisas que apareciam naqueles corpos que estavam ali, junto também com a minha experiência de clown, porque assim, meu começo com o teatro foi com o clown. E aí, gente, até no grupo também, a comédia dell'arte que a gente trabalhou, é um trabalho, eu acho uma preparação incrível para bailarino, sabe? É uma preparação incrível, assim como determinadas técnicas de dança são incríveis para a preparação de ator. E eu acho que essas escolhas pelas técnicas e pelos caminhos são individuais, no sentido de, pode ser individual mesmo, mas pode ser individual no sentido de cada grupo também, né? Para dar voz a serviço do trabalho artístico daquele grupo, né? Então, assim, comecei a preparar muito o corpo dos atores para a cena dentro do Grupo Z, até que aquela preparação se tornou uma linguagem. E foi quando a gente, então, apresentou lá o nosso primeiro trabalho de dança-teatro, que foi com a Alê. Era um negócio muito curtinho, que chamava Tarde Demais, que utilizava um texto e uns movimentos que eu sei que causaram muito estranhamento às pessoas da dança. E eu lembro que, no primeiro momento que a gente apresentou isso, eu fui questionada, assim, que eu não podia usar a palavra daquela maneira no espetáculo. Eles que chegaram a me questionar, assim, né? Mas eu fico pensando que também muita gente olhou e pensou, ela não pode usar o corpo num trabalho de dança desse jeito que ela está usando, porque a valorização era só um braço que fazia aqui, depois se enroscava, e muitos saltos característicos da Alê, lindos, maravilhosos, que eu amo, muitos giros, muito enroscamento, inclusive enroscamento corporal, inclusive com muita improvisação. Aquilo era o resultado do que um grupo inteiro estava pesquisando.
Então, aquele pequeno solinho foi feito a partir do corpo de 5 pessoas, eu acho que estava. Então, havia um traço do grupo naquele corpo, de pessoas mais ligadas ao teatro naquele momento, né? Mas com uma construção de um trabalho corporal que levava à dança, já que se pretendia separar esses nomes. Então, assim, depois disso, eu acho que veio 4 intérpretes, que a gente chamou a Ivna entrou já com uma carga, um corpo mais treinado a partir da dança, e, sinceramente, para mim, isso nunca importou. O que importava era a Alexandra, o que importava era a Ivna, o que importava era o Buni, o que importava era o Dinho, eram esses corpos que importavam, que eram corpos carregados de expressão artísticas para falar o que a gente queria falar. Então, depois veio 4 intérpretes, que foi uma outra experiência, que o Marcelo também fez, né? E o Marcelo era também um corpo treinado pela dança, mais pela dança, e apresentado em espaço alternativo, com as linguagens se misturando, e a gente criando, na verdade, uma linguagem. Criando. Uma linguagem onde caminhar era tão dançar quanto fazer uma pirueta ou um giro. Uma linguagem que falar era tão dançar, sabe? E caminhar era tão teatral quanto a dança também, entende? E que aquele giro é o contrário. Aquela passar na mão da bacia 3 vezes e cair é uma carga teatral gigantesca. Então, o que importa? Se o que importa é a arte, né? Claro, às vezes talvez a gente precise de separação por conta de metodologias, por conta de treinamentos. A história foi fazendo isso também, né? Na antiguidade era tudo meio misturado mesmo. Até tinha a deusa da dança e o deus do teatro, mas eram deuses que tinham similaridades entre eles, né? E muitas formas de dançar e teatro onde não se sabia onde começava, onde terminava outro. Com o tempo, essas linguagens foram se separando, e o que traz coisas boas também, a gente também traz coisas boas, né? E depois, na contemporaneidade, mais voltando a pensar nessas interseções e nessas contaminações, né? Aí, depois do 4 intérprete, a gente fez o incessantemente. Está acabando, Dinho? 1 minuto? Na verdade, já acabou, mas pode concluir o raciocínio. Então, eu posso só... Pode concluir. Tá, vou tentar concluir aqui. Depois, no incessantemente, a gente também mesclou bailarino e ator, mas o que eu digo, não fazia diferença para mim da onde vinham aqueles corpos e de que treinamento eles vinham. O que me importava era o corpo. Então, as interseções. E aí, o que... Depois veio o Insônia também, mais nessa linguagem de dança e teatro, que era um trabalho que a gente tinha certeza que ninguém ia gostar. Que era um trabalho que parecia extremamente estranho, esquisito, com uma linguagem própria nossa, de uma tentativa, onde, assim, é um bracinho que sobe, que fica uma pausa, todo mundo para, mas é carregado de intenção, é carregado, não há um movimento sem uma intenção. Não há um movimento só pela forma. Não há proposta de uma uniformização, mas há a proposta de... Aí que tá, a gente retoma, por exemplo, tem coro. Assim como o balé tem um corpo de baile, nós fazemos vários movimentos em coro.
Isso não significa uniformização. A gente pode tentar usar o espaço ao mesmo tempo, tentando fazer um mesmo desenho, com uma mesma qualidade, faremos todos diferentes. E aí, eu acho que a gente pode conversar mais um pouco no final, mas eu acho que o que fica mesmo é o seguinte: qual é o teatro e a dança? Qual é a arte que queremos fazer? E o resto é a serviço disso. Ok, obrigado, Carla. A gente já tem aqui uma pergunta do Luiz, direcionado para vocês três, Ivna, Carla e Gil. Quem mais quiser fazer perguntas, fazer colocações, pode mandar pelo chat ou pode pedir a palavra, abrir câmera e microfone, etc. Mas o Luiz pergunta o seguinte: como foi para vocês olhar o corpo, criar para o corpo, pesquisar o corpo nesse período de pandemia, com a tela do computador ou celular no meio da visão? Aí para os três, quem quiser começar, fique à vontade. Mas alguém precisa começar, tá? Que silêncio, gente! Olha só, eu acho que, no meu caso, a gente parou, com o Grupo Z, a gente vai começar a fazer isso agora. Então, eu acho que eu vou saber responder isso daqui a pouquinho, mas eu tive experiência, assim, no processo de criação e tal, né? Mas eu tive experiência dando aula, né? Eu acho que outras formas de relação se constroem. Tem uma coisa forte e que, para mim, parecia ser muito difícil, que era as minhas propostas, tanto de aula quanto de laboratório e tal, quando eu estou dirigindo ou comandando um trabalho corporal qualquer, tem muito contato entre os corpos. Um corpo usa muito o outro, ou joga muito com o outro. E eu pensava, e agora? Isso não existe, não existirá, né? Então, eu dei algumas aulas do Seu Corpo Dança, mas poucas, e aí foi prazeroso, sim, mas, por exemplo, eu cortei, falei, não temos o corpo do outro, então vamos mergulhar no próprio corpo. Então, eu passei a desenhar mais proposições do indivíduo com o seu próprio corpo e o espaço ao redor, né? Sem esse jogo. Eu acho que fluiu bem. Sinto falta, sim, de tocar o corpo do outro. Percebo que a gente precisa, porque no toque a gente resolve muita coisa. Claro que não é qualquer processo que a gente vai tocando o corpo de qualquer um, depende de quem depende do grupo e tal, né? Mas no toque a gente resolve muitas coisas que muitas frases precisariam de ser colocadas para resolver, né? Então, quando eu deslizo, por exemplo, a minha mão aqui na coluna de alguém, e a pessoa cresce por causa desse meu toque, por exemplo, ou quando eu deslizo aqui, solta, né? O que eu percebi também é que eu tive que procurar fazer uma coisa que eu já fazia, que ainda bem que era natural em mim, que era descrever mais os movimentos, descrever a sensação dos movimentos. Eu sempre fiz. E aí eu acho que me facilitou, porque eu sempre fiz. Porque o movimento, para mim, ele não vem daqui até ali. Ele vem daqui até ali como se você fizesse isso a partir do seu estômago, pensando em alguma coisa. Então, isso já era natural em mim, o que eu acho que facilitou o meu processo de condução, sabe? E
outras coisas foram... a gente está muito vulnerável a conexões, a movimentos que pausam, a uma velocidade que se quebra, a uma velocidade que não é aquela. Então, por exemplo, você dando aula, você vê, um faz num tempo, outro no outro. Você não vê mais um grupo fazendo isso junto com a música que você está jogando, porque a conexão é diferente para cada um. E aí a gente começa a aprender a lidar com essas coisas. Mas eu tive boas experiências. Eu tive momentos muito emocionantes, tanto com o meu grupo lá de terceira idade, quanto com o meu grupo de dança, de Seu Corpo Dança, e que eu pensava que talvez não fosse possível nesse trabalho virtual. O que falta, eu acho que ganha, então, a palavra, essa é a minha necessidade de expressão, e a gente perde o toque. A gente perde o toque nosso, com quem a gente dirige e entre quem está ali. Olha, para mim foi bem difícil. Eu paralisei, porque é exatamente isso que a Carla fala. Para mim é importante a presença, assim. Eu acho que quando eu falo de dança, quando eu falo de teatro, né, quando eu falo de artes cênicas, para mim a presença é importante. Hoje eu não danço mais, quer dizer, já há um bom tempo. Então eu dirijo. Você vai dançar comigo, Gil. Nós dois velhinhos. Você vai dançar comigo, nós dois velhinhos. Faremos um trabalho, tá? Tá gravado. E então, assim, para mim foi meio que me paralisar, foi me paralisar, assim, enquanto eu dei aulas, tive que dar aula, né, porque o processo me exigia, né, enquanto trabalho, o que eu tinha de fazer, né, como contratado. Era dificílimo, porque para você atingir a pessoa do outro lado, o entendimento ele é complicado. A pessoa vê a coisa espelhada, você tem que realmente aí desenvolver mais essa coisa da linguagem verbal, né? Porque você tem que explicitar muito, você tem que partir de referências como... E aí, né, que é o meu lado direito, meu lado esquerdo, porque, né, esse lado que eu estou trabalhando e eu estou indo para aqui, eu estou indo para ali. Assim, eu vi muita dificuldade de quem participava dessas aulas. Mas teve uma coisa que aconteceu, né? Porque, assim, né, aquela coisa do bailarino que não se treina muito na palavra, né? Apesar de que eu trabalhei bastante isso, eu gosto de trabalhar isso também. Mas aconteceu um processo que as lives, elas aconteceram com muita intensidade, e aí eu participei de muitas lives. Então, eu já comecei a trabalhar de uma outra forma, né, de uma outra perspectiva, que era de poder pensar um pouco, né, a partir dessas lives, sobre o meu trabalho, que era de repensar o meu trabalho, que era de me avaliar um pouco, de ir lá, né, meio que fazer essa arqueologia aí, né, dessa minha vivência toda, dessa minha trajetória. Então, assim, acho que a coisa funcionou mais por aí, de eu, né, começar a dar voz àquilo, começar a nomear aquilo que eu faço, começar a expor mais, né, o meu pensamento em relação à dança. Eu, como Gil, também me senti muito paralisada, e eu falei isso na mesa dos hibridismos também, que apesar de eu não ter dificuldade com os meios digitais, vídeo, essas coisas, eu não me senti motivada a estar criando nesse espaço. Talvez por uma série de questões, assim, tanto que eu fui tomada por um desânimo, assim, eu acho que muito atingida por toda a questão que a gente está passando, não consegui me sentir neutra a isso,
e fingir que nada estava acontecendo, seguir trabalhando. Então, eu fiquei muito mais dando aula também, por essa questão de sobrevivência, né? Porque é o meu dinheiro que me mantém financeiramente com regularidade é dar aula. E, ao mesmo tempo, o fato de dar aula foi uma coisa que me ajudou muito psicologicamente, assim, porque me obrigava a ter essa rotina, me obrigava a estar preparada para dar aula, preparar uma aula, a estar centrada, né? A ter uma regra de um horário para eu me arrumar, receber os alunos, ter esse contato, organizar uma aula, organizar uma coreografia. Então, isso, ao mesmo tempo que foi muito difícil para mim, também foi um fator muito de sustento, assim, emocional para mim durante esse período e até hoje, né? Porque a gente ainda segue nessa situação, assim. Eu passei por algumas experiências que eu me inscrevi para fazer, e aí experiências muito legais também. Eu participei no semestre passado tem um grupo de pesquisa da UFBA que chama Corpo Lumen, e aí nas sextas-feiras eles fazem um encontro de improvisação, isso há anos, e aí durante a pandemia eles passaram só que geralmente é presencial na UFBA, né? Eles passaram para esse ambiente virtual, então eu comecei a frequentar esse encontro de improvisação, e aí foram experiências muito legais e de aprofundamento, assim, do entendimento do que a gente pode fazer nessa plataforma, né, com esses mosaicos, esses quadradinhos, para além dessa imagem aqui, que a gente fica aqui assim. Foi até aí que eu descobri, Gil, a câmera de cabeça para baixo, para aparecer na improvisação de cabeça para baixo. Mas eu me senti cansada, assim. Aí eu vou jogar a culpa no signo, né, aquariano. Cansada de tudo ser assim, de todo mundo tá criando assim, de todo mundo tá fazendo isso. E aí me cansa, e aí eu não aguento ver mais. E para mim parece que tá esgotado e não me dá interesse, sabe, de fazer a coisa. Até eu que já tive uma pesquisa com videodança, num campo muito mais experimental, assim, que me interessa mais. Não consegui fazer muita coisa. Eu fiz aqueles vídeos do Oletrio, mas porque a Tati, que é do Oletrio, ela vamos, agora, vamos lá, vamos fazer. Muito impulsionada, assim, pela companhia, né, de estar ali nesse incentivo de criação, assim. Mas é isso, resumindo, para mim, muito difícil, e eu sigo muito desestimulada a criar e muito animada para que acabe a pandemia e que a gente possa se encontrar presencialmente e fazer espetáculo no palco e dançar na rua. Acho que eu vou ficar maluca quando acabar, eu vou querer dançar em todos os lugares. Ai, meu Deus. Desesperada, né? Sair dançando loucamente. Mas olha só, eu também tive essa coisa. Eu não produzi artisticamente. Assim, não produzi. E pensei, quem eu posso ajudar? Terceira idade, vou dar aula para terceira idade na pandemia. E aí as idosas estavam comigo 4 vezes por semana e foi incrível, porque eu pensava, eu posso ser útil como? O que eu posso fazer? Então, minha prioridade virou aquelas idosas e meus pais, que também minha mãe começou a fazer aula comigo, comecei a fazer um trabalho corporal com meu pai, que tem 101 anos, sabe? Ele estava lindamente fazendo o trabalho comigo, ele não está conseguindo se expressar bem verbalmente, mas conseguia me enxergar o meu vulto e me acompanhar. Então, assim, foi muito incrível, assim, isso. Agora, sobre criação mesmo, nós vamos ver que a gente vai começar a trabalhar com o Grupo Z agora. É só ver o bicho que vai dar. A gente tem eu também quero ver o bicho que vai dar. Ou talvez não queira, mas vou ter que ver. Enfim, a gente tem uma pergunta aqui da Yurie, que é a seguinte. Já que vocês falam do corpo sociocultural, que vai para além da dança, do teatro, de modo cartesiano, então como vocês interagem com o corpo afrodiaspórico a partir dos seus signos?
Ou isso não faz diferença e não haviam pensado nessa especificidade, seja no teatro quanto na dança? Gil. Para mim tem uma coisa, né? Eu não faço dança, né? Não faço arte cênica sem pensar nesse corpo, esse corpo afro, sem pensar, né? Que a minha dança, né? Ela parte de quem eu sou. E quem eu sou, né? Esse sujeito que cresceu periférico, negro, numa zona rural, e que, desde que se emancipa, né, assim, enquanto indivíduo de maioridade, foi buscar esse entendimento do que era ser negro, do que era o corpo negro, que começa na dança, buscando essa relação, porque assim, eu lembro que na década de 80, né, porque eu sou bem velhinho, eu frequentava a Casa da Cultura, né, quando existia a Casa da Cultura em Vitória, que era onde que já tinha sido restaurante universitário no centro, e ali eu frequentava o Centro de Estudo da Cultura Negra, que era o SECUM. E isso início de 1980, 79, 80. Então, foi quando eu conheci a Ariane Meirelles, e aí, nessa época, eu ainda não fazia dança, eu comecei a fazer um pouco depois, e eu descobri que ela fazia dança afro na academia da Lenira Borges. Isso foi uma das coisas que me levou para a dança também, né? Porque eu tinha essa necessidade de pensar na dança a partir do meu corpo, a partir do que eu era. E quando eu começo a fazer dança, eu começo exatamente com jazz, que é uma dança negra, né? E junto a isso também, aí o afro. E eu fazia muitos cursos. Tinha um cara chamado José Anchieta, que vinha de Porto Alegre, dava muitos cursos aqui. Quando eu fiz a opção de fazer dança na UFBA, quer dizer, a dança afro era uma coisa que me levava, né, que me motivava a ir para Salvador e fazer dança também. E que aí depois meu caminho muda, né, esse universo se amplia. Mas, e quando eu volto também, para mim é muito importante assumir um papel junto ao Negraô, que é um grupo de dança afro. Porque eu falava assim, gente, eu tenho meu trabalho com dança contemporânea, que foi onde eu me apaixonei e vi, né, outras possibilidades. Mas a minha dança sempre foi carregada desses elementos, né, que são elementos de corpo negro, né? A capoeira era uma coisa que me fascinava, tanto que hoje, quando eu trabalho, né, às vezes tecnicamente, eu falo assim, nossa, como apesar de eu ter feito pouca coisa de capoeira, assim, né, poucas vivências, mas eu vivenciei muito em ver. Então, eu fico vendo assim, né, como eu tenho um trabalho de chão, assim, como esse chão ele tem essa relação com a capoeira, ele tem esses elementos que são muito próximos disso. E trabalhar com o Negrão, para mim, primeiro, é uma questão de posicionamento político mesmo, né? De falar, a dança negra está aqui, a dança negra vai para o teatro. Os corpos negros eles têm que se qualificar, ter que pensar, né, a dança em termos de formação, em termos de qualidade artística e ocupar espaços que não ocupam. Então, assim, essa sempre... E eu, assim, né, eu não entrei no Negrão como integrante, só que eu fiquei, assim, tipo, 20 anos ou mais ali, continuo colaborador e minha dança continua sendo essa dança. E especificamente eu vou falar da minha experiência com você, assim, de quando eu fiz a direção do seu trabalho, que você trazia todo esse repertório, né, de vivência corporal que você tem também,
e a gente junto ia encontrando o que esse gestual que você trazia e essas movimentações e histórias e potências possibilitavam essa construção da dramaturgia do seu trabalho também, né? Então, assim, eu não tenho essa vivência em linguagens afrodiaspóricas, né? Mas você tem. E aí a gente junto ia encontrando caminhos para que essas linguagens fossem tecendo essa história que você estava interessada em contar, né? Acho que é isso, minha fala. Não sei se te respondeu. Eu não tenho essa vivência, mas eu confesso que eu sempre tive grande atração por essas expressões, muita atração e muita identificação. E aí, uma coisa que eu passei a pensar de um tempo para cá é que, porque aí também vem a coisa do lugar de fala, né? Branca que sou, e aí essas questões estão sendo muito discutidas, e eu sou branca, né? Me sinto numa posição muito delicada para falar diversas coisas, mas tenho pensado já de um tempo para cá que tenho muita vontade de trabalhar, de estar mais com corpos como o da Yurie, né? Do Gil. Como a gente pode... Não tenho vivência, Yurie, nessas linguagens, mas tenho muita vontade de trabalhar com quem tem, com quem traz isso no próprio corpo, né? Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, de se colocar de alguma forma? No chat nós tivemos aí a pergunta do Luiz e da Yurie. Você quer dizer algo, Yurie? Eu quero sim. Saravá, boa tarde. Boa tarde. Bênção aos mais velhos. Pode ligar sua câmera se quiser. Meio descabelado aqui. Ou então, não estava preparada para a imagem. Eu trago mais essa questão no sentido de ouvir vocês, né? Porque os três são artistas capixabas, num território onde a gente está se descobrindo cada vez mais a nossa história. Esse trabalho de moquear com a Ivna foi um desafio, inclusive para mim, de me tornar negra num entendimento mais globalizado, né? Não é uma coisa que eu tinha dúvida, mas o que perpassa esse corpo preto, né? Feminino, hétero, parará. E aí, dentro desse sistema, eu sei do trabalho do Gils, fui aluna dele, graças a Deus, mas de Carla e de Ivna, vocês também têm pessoas pretas que estão dentro da linguagem de vocês, que seja o teatro e seja a dança flamenca, né? Então, era meio nesse sentido de trazer essa reflexão para ver como que vocês se sentem quando nós estamos no ambiente que muitos podem dizer que não era para o nosso corpo estar lá, né? Mas estamos em todos os lugares. É nesse sentido que eu trago a pergunta e a reflexão, né? Como vocês, mulheres brancas, conseguem ver? Por isso que eu coloquei, né? Se já parou para pensar nisso ou não, sabe? Porque é mais amplo mesmo, assim, né? Sem cartesianar, é nesse sentido. Então, gratidão aí pelo retorno. E nesse sentido da dança flamenca, assim, a gente, aqui em Vitória, a gente tem poucas mulheres negras dançando flamenco, eu até gostaria que tivesse mais. Mas a gente tem a Maria Fernanda, né, que é uma grande colaboradora minha, assim, e eu acho que eu fico sempre pensando
por exemplo, quando eu sou uma propositora de um trabalho, assim, né? E a gente já sabe que são questões muito discutidas, assim, que imagem que a gente coloca, que lugar que a gente coloca essa mulher negra ali, né, em cena, assim. Então, sempre com o pensamento não vou nem falar de igualdade, né, mas assim, de exaltar também o que ela traz de específico, de vivência dela, né, que a gente sabe assim que existe essa questão do cabelo, por exemplo, dessa repressão do cabelo, e a Maria Fernanda sempre se posicionou assim, que ela gosta de dançar com o cabelo solto, quando ela quer ela aprende, entendeu? Então ela se afirma nesse lugar assim de identidade própria, e de não tentar ser uma imagem de uma flamenca europeia para dançar, sabe? E recentemente, e aí é mais uma questão dela, assim, do que minha. Recentemente ela propôs uma oficina, que ela até deu lá no meu espaço, que era de estimular criações a partir da dança flamenca e da poesia de Conceição Evaristo, assim. Então, ela também trazendo essas questões dela mais para dentro desse espaço de criação, assim. Mas eu no meu lugar, assim, eu fico pensando, tento ficar atenta para que espaço é esse que a gente dialoga, né? E como a gente faz essas construções, assim, que isso também potencialize, né? E que a gente se potencialize e que a gente possa trocar para que as coisas conversem mais e também não fique no lugar assim de eu sou a dona do espaço, ou a diretora, ou a coreógrafa, e eu vou dizer como você tem que ser, como vocês têm que ser, e como vocês se estabelecem, assim. E com relação à dança flamenca especificamente, uma questão que ultimamente me vem muito forte, mas também é uma questão que está sendo debatida, assim, por muitos artistas, é a questão de gênero. Porque a gente tem isso muito especificado, né? O homem flamenco viril, a mulher flamenca super feminina. Mas assim, e aí tanto que antes a gente falava assim, bata de cola é um elemento feminino, leque é um elemento feminino, chale é um elemento feminino. E por quê? Quem falou? o homem sapateia mais. E por que a mulher não pode sapatear mais? Entendeu? Por que a mulher não pode estar o tempo todo de calça? Tudo bem, tem gente desde lá da década de 50, desde os primórdios do Flamengo fazendo isso e tal, só que isso foi se estabelecendo de um jeito, né, que foi ficando dentro das caixinhas, assim. E aí, hoje, como a gente tem feito todo esse revisionismo histórico, né, tanto com a questão de gênero, tanto com a questão racial, já começou a existir, tem um documentário que eu acho que vocês conseguem assistir na internet, que se chama Gurumbé. E ele fala da influência afrodiaspórica no flamenco, por esses corpos que passavam pela Península Ibérica, ou por migração, ou por tráfico, e que acabavam ficando ali nesse espaço, e o quanto que essa existência ali nesse contexto foi importante para a criação de pontos assim do flamenco. Então tem uma galera já, por exemplo, fazendo pesquisas nesse sentido, já reconhecendo essa contribuição, assim. Só um parênteses aqui dentro do assunto. Ivna, como é o nome de um dançarino flamenco super famoso que fez um trabalho todo vestido de mulher e dançava usando passos femininos também? Ele é homem, eu acho que ele é um homem hétero, não vou lembrar, mas ele fez isso, ele se vestia de mulher para o desespero dos pais, inclusive, né? O Galvão fez recentemente, ele fez Amor Brujo sozinho. E aí ele se vestiu da personagem Amor Brujo. Mas também tem... recentemente o Manuel Linhan fez um espetáculo chamado Viva, homens dançando, travestidos de mulher, e aí eles fazem homenagem a algumas bailarinas famosas de outras décadas. Tem alguns artistas assim que fazem essa questão do travestismo, assim.
E o interessante assim nesse é que ele não só se vestia, mas ele fazia ele dançava o que a mulher dançaria e misturava os movimentos que seriam masculinos também, entende? Ele fazia. Eu acho que você viu isso no documentário, Eu vi em algum documentário, Lívia. É o Israel Galvão. É o Israel Galvão. Deve ser ele. Bom, a gente tem aqui uma pergunta da Franciele, que é a seguinte: qual é o ponto de partida da dramaturgia de vocês? Como pensam o texto no corpo ou o corpo na fala, na criação do espetáculo? As coisas, eu acho que depende do processo de criação, depende do espetáculo. O ponto de partida pode vir a partir do texto, mas o processo de criação pode ser estimulado por aquelas palavras e depois ainda ganhar outras em cena. Entende? Ficou confuso? Falou do texto no corpo e do corpo no texto? É isso? Vou repetir para vocês. Lê de novo. Qual é o ponto de partida da dramaturgia de vocês? Como pensam o texto no corpo ou o corpo na fala, na criação do espetáculo? Fran, em trabalhos meus, assim, o ponto de partida da dramaturgia é diverso. Eu acho que ele pode ser um tema, pode ser um livro, pode ser várias pecinhas que eu encaixo e que me dão esse motor de começar a pensar uma dramaturgia. Então, para mim, não teria um ponto específico, assim, de qual seria o ponto de partida. Eu acho que é reunir coisas que me interessam e, a partir dessas coisas que me interessam, ir desenvolvendo, assim. Agora, eu especificamente, enquanto eu estou nesse lugar de condução de um trabalho, eu tenho bastante dificuldade com a questão do texto, de introdução de texto no trabalho, assim. Eu acho que até pela minha formação, pela minha trajetória, que é mais corporal, assim. Eu penso o seguinte: cada trabalho é um trabalho, né? E aí, como essa dramaturgia se constrói, né? Como eu penso, quando você pergunta se há o texto no corpo, né? Aí eu vou citar um exemplo. Quando nós fizemos Banzo, o trabalho partia, a ideia do trabalho partia de um texto, que era o conto de Guimarães Rosa, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Então, a partir desse ponto, a gente pensou, né, assim, ok, o que é do que fala, né, esse conto? Que espaço é esse? E aí a gente chega num espaço que é o quê? Que é a estação, né? A estação, esse ponto talvez, né, central, que é onde vai acontecer a cena, né, que é o ápice, né, do conto, que é a partida né, dessas personagens no trem para o Hospital de Doido, dessa partida desse trem de doido. Então, assim, né, a partir do texto, a gente estabelece um espaço. A gente estabeleceu um espaço, né, para essa construção, que era a estação. A partir disso, a gente deu funções às personagens, sabia que tinha personagens ali. Esses personagens eram o quê? Né? Você tinha o Soroco, você tinha a mãe, você tinha a filha. Então, assim, e aí? Né? Quem é Soroco? O que ele faz? E, então, a gente tenta estabelecer para poder isso dar um corpo para essa personagem.
Quem é essa mãe, né? A gente identifica a loucura. E o que é a loucura? Como é corporalmente, né? Você representar a loucura, né? O que eu posso trazer para isso? E o que mais? Então, essa dramaturgia vai sendo construída a partir disso. Quer dizer, eu tinha um texto, e como esse texto, né, me traz a partir, né, do momento que eu estabeleço, assim, onde é que isso ocorre, que espaço é esse, então isso já vai me determinar a minha trilha, me determina como eu trabalho o espaço e tudo mais, até definir, né, quem são esses personagens e quais são esses elementos simbólicos que eu tenho aí, né? Eu tenho uma loucura, eu tenho essa solidão ou essa coisa que acontece com ele no final, né? Que ele fica completamente tocado. Então, constrói a partir disso. De outra forma, também outros trabalhos eles são construídos assim. Às vezes essa dramaturgia ela é construída no próprio processo, né? Quando a gente foi montar Caos, a gente queria falar do caos, mas caos eu posso, né, dar diversas abordagens. E a gente foi falando, o trabalho ganhou até um desenvolvimento na narrativa que ele é meio cronológica, segue uma cronologia meio que temporal. Mas, assim, essa construção, ela partia de laboratórios e tinha dias que o ensaio era a gente conversar o tempo todo discutindo isso. E, a partir dessa conversa, a gente chegava a um outro ponto. Então, assim, né, cada processo é um processo de construção dramaturgica. Posso tentar organizar aqui? Eu acho que a base é essa. Eu acho que cada processo é um processo específico. A dramaturgia ela pode vir a partir de um roteiro pré-estabelecido, escrito. Ela pode vir ter um ponto, assim, uma imagem me levou a uma dramaturgia, uma música me levou a começar a construir essa dramaturgia e tal e tal. Vejo algumas coisas que se repetem no nosso processo de trabalho no Z. Muitas vezes a gente tem um texto ou um roteiro e aí a gente experimenta isso no corpo de diversas formas, né? E o que acontece é que essas experimentações normalmente criam um novo texto. Texto, eu estou falando, né, o texto escrito, e isso muitas vezes direciona ou mudando o rumo da dramaturgia do roteiro anterior, ou mantendo o roteiro e tal, né? Então, eu acho que tem um processo, muitas vezes, de construção, a dramaturgia é construída em processo, né? Muitas vezes, no nosso caso, muitas vezes, texto, roteiro, corpo, que altera o texto e que muitas vezes altera o corpo, e isso bate e volta. Em alguns momentos já rolou também, como em Tarde Demais, por exemplo, que eu me lembro, e incessantemente algumas coisas, mas incessantemente a gente tinha um roteirinho, né? Que veio de uma... Eu fiz como é o nome? Livro de fotografias. Eu fiz umas disciplinas de artes na UFES, e me pediram para fazer um trabalho, eu fiz um livro de fotografias. Eu peguei umas fotografias de movimento, aquelas fotografias que dão errado, e fiz esse livro. E separei isso em giro, rolamento, grito, salto, as fotografias borradas e tal. Aí eu mostrei aquilo para o Dinho e tal. A partir disso, o Dinho escreveu um roteirozinho, escreveu poemas, na verdade, que se tornaram, por fim, o texto entrou. Você escreveu um texto que entrou para o livro, um texto que entrou para o livro de imagens. Isso, foi isso. O texto entrou para o livro de imagens. Depois, esse texto se tornou o roteiro do espetáculo. Algumas cenas, então a dramaturgia veio
livro de imagens que trouxe o texto, que foi para o corpo. Chegou no corpo, assim, cena tal. Muitas vezes também a dramaturgia daquela pequena cena surge para mim de uma imagem. Muitas vezes surge de uma imagem. Por exemplo, uma imagem mas muito impulsionada, talvez, pelo texto. Eu crio essa imagem, e uma imagem, por exemplo, de um pulmão, de uma bola de soprar que infla e desce, que é o pulmão que veio do texto lá que ele escreveu anteriormente, que, por exemplo, gerou a primeira cena de Incessantemente, que é todo mundo respirando. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Então, assim, em outro momento, por exemplo, algo muito significativo em sala apareceu como movimento, e aí eu peguei o Dinho e falei, Dinho, olha isso aqui, olha a Alexandra fazendo isso aqui, escreve para isso. E aí ele escreveu a partir do movimento, escreve para isso. E esse texto que ele escreveu foi para a cena depois. O impulso foi outro, foi uma imagem de alguém correndo e chegando atrasado, um carro que foi embora, que virou uma sequência de movimentos, e aí o Dinho escreveu o texto que entrou na cena. Então, os processos são muitos, né? Mas os meus pessoais estão ligados a imagens e palavras, inicialmente, eu acho. Ok, gente, a gente está caminhando para o final, portanto, se alguém tem algo a dizer, fale agora ou cale-se, não para sempre, que para sempre é muito tempo, mas por hoje, pelo menos. Eu estou de mediador aqui, né? Então eu preciso esperar todo mundo falar para ver se sobra tempo para eu falar. Se não tiver mais ninguém, eu falo, porque eu nunca me contenho, né? Mas eu pensei muito em duas coisas enquanto vocês falavam. Uma que é recorrente, né? Que é essa história nossa da separação de corpo e mente, né? Da nossa tradição ocidental, de separação de corpo e mente, ou corpo e espírito, como se queira chamar, e de como isso se reflete em algumas dessas coisas que a gente falou sobre essas separações muito rígidas entre teatro e dança, né? E essa atribuição de que a fala é do teatro, claro, uma atribuição falha, mas que fica muito no senso comum, né? A fala é do teatro e o corpo é da dança, né? Como se a fala, e aí a fala porque é uma expressão da racionalidade, né? Da mente, como se a fala não fosse em si um processo corporal, né? Como se a fala não fosse um processo físico, um processo produzido pelo corpo. E como se o corpo não fosse ele mesmo, mais do que a expressão do pensamento, expressão do espírito e tal, mas o próprio pensamento é um processo físico, né? E como essa separação prejudica a gente numa série de sentidos na vida, e inclusive eu acho que muitas vezes de um jeito meio careta, estou falando de uma visão pessoal, nessas separações muito rígidas entre teatro e dança, né? E outra coisa que eu lembrei é de um autor, o autor de um artigo, Tarcísio dos Santos Ramos, eu vim olhar aqui no computador da UFMG, em que ele compara, ele falando sobre dança e teatro, e que ele compara o encontro entre dança e teatro, ele pega um conceito emprestado, se não me engano, da biologia, que é ecótono, que é o seguinte: onde termina um bioma e começa outro, ele fala, quando termina a floresta e começa o campo, você tem ali naquele encontro um terceiro bioma que costuma ter uma biodiversidade maior, costuma ser mais rico que os dois biomas
que se encontram, porque você tem ali um cruzamento tal, então você tem ali espécies únicas e tal. Bom, ele no artigo dele, ele fala sobre isso. E aí, Ivna, Gil e Carla falando sobre... O Gil falando, inclusive, sobre o panorama histórico, né? Desde o Laban e o Curtiose e tal, das coisas que surgiram ali, e a gente pensa no quanto isso modificou os nossos fazeres como artistas, mas também cada um falando da própria experiência sobre como a relação na sua vida, na sua trajetória entre teatro e dança, transformaram as suas práticas, a sua formação, né? E aí eu lembrei desse conceito do ecótono que esse autor pega emprestado da biologia, da ecologia, para falar desse encontro, e achei bem, bem bacana, acho que de alguma maneira se relaciona muito com o que foi colocado. Eu tenho que achar o artigo, Ivna, para mandar. A Ivna colocou aqui no chat, manda o artigo para a gente. Eu tenho esse artigo digitalizado aqui em algum lugar, ele está disponível na internet, na verdade, mas eu não posso colocar aqui no chat porque eu tenho que localizá-lo. Mas é bem, bem legal, é um ponto de vista que eu achei muito interessante. Então, gente, a menos que alguém queira colocar mais alguma coisa, a gente vai parando por aqui. E aí eu quero agradecer muito a todo mundo, sobretudo ao Gil, que é o nosso convidado de hoje, e que é uma pessoa queridíssima. Acho que o Gil é uma pessoa que é querida de todo mundo, né? Eu nunca encontrei ninguém que não dissesse, eu adoro o Gil, enfim, né? É uma unanimidade, assim, é uma unanimidade, Luiz. Ao contrário da gente, né? Que é muito odiado muitas vezes. Mas, enfim, queridíssimo Gil, obrigado. E obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Me lembrem aí, Ivna e pessoal do grupo, quais são as nossas próximas mesas? Amanhã a gente tem uma mesa sobre o intérprete criador com Daniel Buni. É isso? É o intérprete criador amanhã? Por isso que eu pedi sua ajuda. Daniel Buni, a Patrícia Galeto e o Nicolas Cors. Sábado a gente tem a mesa sobre... Não lembro. É comigo. Nosso Instagram. É a sua. Luiz Carlos e Uriê, que está aqui hoje com a gente. Vamos falar sobre trabalho em solos. E domingo a gente tem a mesa Cena e Política com o Dinho e as nossas convidadas Charlene Bicalho e Tiara Pagani, maravilhosas. E aí, quem tiver aqui, se inscrevam para participar. E depois, a partir do dia 30, a gravação de todas as mesas vai ficar disponível no nosso YouTube do Grupo Z. Então, procurem lá o nosso canal, se alguém quiser, pede o link para a gente lá no direct, mas a partir do dia 30 também a gente vai colocar o link do nosso canal na bio. Então, é só vocês entrarem lá, que vão ter acesso a toda a gravação de todas as mesas do Z Convida. Gente, foi muito bom estar com vocês, viu? Obrigada, Gil. Obrigada, Ivna. Obrigada a todo mundo que está aí. Olha só, para quem tem interesse nessas interseções, nesses estudos entre dança e teatro e tal, a gente está fazendo, o ano passado, através da Cena, né, um grupo de estudos de dança e teatro, né, que agora está parado. Nós retomaremos. Nós retomaremos. Nós retomarão quer dizer que o nós não a inclui. Alguém vai continuar, mas não ela. Esse ato falho.